Mas, irmãos, eu estava já há alguns dias remoendo no meu coração algo, até que já ministrei em outras oportunidades aqui. Eu queria convidar você a abrir a Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 15, e hoje teve uma reunião ali no Ministério Infantil, com a coordenadora do Ministério Infantil, a Magari, e quando no começo da reunião ela usou exatamente esse texto aqui, o texto de 1 Coríntios 15, e eu disse: isso é de Deus, gente. Quem estava lá, acho que ele deve ter percebido, porque eu entendo que o Senhor estava mostrando para mim assim: olha, isso mesmo que eu quero que você ministre hoje, é sobre esse texto. E também foi o texto que nós usamos essa semana na nossa reunião de família, para falar sobre a ressurreição como o maior fato pelo qual nós vivemos como igreja. Estamos lá, 1 Coríntios capítulo 15, o texto é bem longo, mas eu gostaria de ler todo o texto com a igreja. Irmãos, venho lembrar-vos do Evangelho que eu vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverai. Por ele também sois salvos, se retiveres a palavra, tal como eu a preguei, a menos que tenhas crido em vão. Ele apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até hoje. Porém, alguns já dormiram. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus está comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim cremos. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E somos tidos por falsos testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos nossos pecados. e ainda mais os que dormiram em Cristo perecem. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, irmãos, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele mesmo as primícias da ressurreição. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino
Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. Quando diz que todas as coisas são sujeitas, certamente exclui aquele que lhe subordinou. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, o que farão os que se batizam por aqueles que morreram? Paulo está fazendo notícias aqui de alguns que praticavam o ato da ressurreição pelos mortos. Não que a igreja faça isso, ok? As próprias religiões, no período de pré-estado, alguns faziam isso. E essas mesmas diziam que a ressurreição não existia. Se absolutamente os mortos não ressuscitam, então por que se batizam por eles? Porque também nós nos expomos a Cristo a toda hora, dia após dia, ou eu também podemos. Irmão, pela glória que tem vós outros em Cristo Jesus nosso Senhor. Se com o homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Acordai para a justiça e não pequeis mais, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo-o para a vergonha vossa. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos, e em que corpo vem? Insensato, os semeias não nascem, se primeiro não morrer. Quando semeias, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou qualquer outra semente. Mas Deus dá ao corpo como lhe aprove dar, e cada das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. Põe uma carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e há corpos terrestres, e sem vida. Uma é a glória dos celestiais, e a outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra a das estrelas, porque até entre estrelas e estrela há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se em corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Não é isso. Primeiro o espiritual, o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Não podemos herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se vista da imortalidade. Mas quando isto é corruptível,
se revestir de incorruptibilidade, e que a mortal se revestir da imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, serem firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que do Senhor o vosso trabalho não é vão, tem recompensa. Pai, em nome do Senhor Jesus, somos gratos, porque a tua palavra é viva e ela é eficaz, ela é penetrante como espada, Senhor, que corta para os dois lados. Ela faz divisão, Senhor, entre aquilo que é mais íntimo, alma e espírito. E eu te peço que nessa noite, mais uma vez, tua palavra possa falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Eu estava estudando sobre esse assunto e achei um artigo de 2008 no National Post, do dia 3 de maio de 2008, que dizia o seguinte: podemos viver o cristianismo sem Cristo. Cristianismo sem Cristo, sem credo, sem milagres, sem ressurreição. A Igreja Unida de Westville, em Toronto, no Canadá, tem um pedestal junto ao seu altar, e nesse pedestal há uma Bíblia aberta. E a pastora da igreja, chamada Greta Wolfsberg, disse o seguinte: eu preferia que a Bíblia não tivesse um lugar especial nessa igreja, porque era apenas mais um livro no meio de outros. Por sua vez, essa mesma senhora disse não crer na ressurreição. E também disse que, embora ela seja uma ministra ordenada, ela não gosta do título de pastora, e esse é um daqueles símbolos que impede a igreja de avançar para o rumo ao futuro. Sabe qual é o símbolo que ela está falando? A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Para uma época quando o rótulo de cristão nem mesmo existirá, e a igreja estará livre dos fatos do passado. Os fatos do passado ela chama as marcas que Cristo deixou na igreja. Então, para essa senhora, ministra de uma igreja ordenada, Cristo deve ser esquecido, porque Ele nunca ressuscitou. E você pode se questionar, mas como uma pessoa que não crê em Cristo está pastoreando uma igreja? Mas algumas frases dessa senhora. A história central do cristianismo deverá desaparecer, explicou ela. A história sobre Jesus como símbolo de tudo que o cristianismo é, desaparecerá. E exatamente em momentos como esse que nós percebemos o mundo que nós estamos vivendo. Então, conversando com os nossos filhos na nossa reunião, fiz um questionamento usando o texto de 1 Coríntios capítulo 15, sobre como Paulo traz a questão da revelação da morte e da ressurreição de Jesus. E estendo para você essa pergunta que nós fizemos ali em casa. Onde está fundamentada a sua fé? Onde você tem fundamentado a sua fé? Por que você vem ao lugar com isso? Por que você canta canções
e aplaude. O que você aplaude? Nós estamos vivendo um tempo muito estranho, muito diferente de tudo, aparentemente, que já foi visto até os dias de hoje. Porque, creia-me, há uma falta de convicção profunda dentro do contexto chamado igreja. E às vezes nós somos passivos às coisas que nós vemos e ouvimos e até concordamos com aquilo com que não deveríamos concordar. Um exemplo, nós vivemos agora os dias da Olimpíada, não? E parece-me, eu não vi, mas logo a mídia solta as suas versões, mas parece-me que o Neymar Júnior, ao receber a medalha de ouro, colocou a faixinha que ele usa 100% de Jesus, né? É claro que alguns vão questionar que ele não tem 100% de Jesus, coisa nenhuma. Mas quem sou eu para questionar? Ele botou 100% de Jesus ali. E aí parece que o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, vai multá-lo. Porque pela manifestação religiosa que ele fez. Aí talvez alguns falem assim, mas vai dar certo. Afinal de contas, ali não é lugar para fazer isso, para testemunhar alguma coisa a respeito de Jesus. O que você acha? Gosta de certo? Não. Sabe por que o COI não está certo? Porque o mesmo COI exclamou o seguinte: as Olimpíadas é um congraçamento aonde credos, religiões, credos e religiões, raças, gêneros deverão ser respeitados. Num jogo de rugby, uma jogadora, eu não lembro de qual país, assim que terminou o jogo, manifestou a sua homossexualidade, é gênero, entre aspas, e pediu uma outra em casamento. Bem, se o código está certo em dizer que o Neymar não pode manifestar a sua fé, ninguém poderia manifestar coisa nenhuma. Mas sabe o que é interessante? É que muitos crentes, muitos seguidores de Jesus, são capazes de apenas ver esse lado e dizer que Neymar realmente não deveria fazer aquela manifestação de 100% de Jesus. Porque nós somos muito passivos a aceitar as coisas. A revista super interessante, durante os anos 2000 a 2010, editou vários artigos, entre eles, talvez alguns lembrem aqui, tentando desclassificar a Bíblia e os seus personagens, dizendo que Abraão nunca existiu, que Davi foi um rei sem expressão nenhuma no meio da geração em que ele viveu, e nós sabemos que isso não é real. E que Jesus Cristo provavelmente também nunca tenha existido. No mesmo período de anos, a mesma revista lançou um artigo dizendo que havia sido encontrado uma urna funerária que provavelmente, supostamente, poderia ser a urna funerária de um tal Jesus. Jesus nunca existiu, mas tinha uma urna funerária. E você pergunta, o que teria a ver isso, pregador, com o que você usou do texto? Eu não sei quanto a você, e ao mesmo tempo sei se você diz que o Senhor Jesus é seu Senhor. Mas tudo que eu sou, somente sou por causa de Cristo. Você sabe por que eu estou aqui pregando hoje? Por causa de Cristo. Sabe por que eu gasto
tempo como pastor num gabinete, aconselhando, às vezes você ou alguém que marca um horário para estar conversando, orando, por causa de Jesus Cristo. Sabe por que você que é pai, que é sacerdote da sua casa, gasta tempo de joelhos orando pelos seus filhos, pelo futuro dele? Você que é mãe, gasta tempo orando pelos seus filhos, aconselhando seus filhos, por causa de Jesus Cristo. E não é apenas por causa de Jesus Cristo, é porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos. Porque quando Paulo está nos trazendo essa palavra pelo Espírito Santo, ele diz: se Jesus não morresse e não ressurgisse, ou não ressurgisse dentre os mortos, vã seria a nossa fé. Esses dias eu estava cantando uma canção antiga que ela diz exatamente isso: se Jesus não morresse e nem ressurgisse dentre os mortos, vã seria a nossa fé. Mártires, heróis, muitos já morreram. A Globo, há dias atrás, terminou uma série sobre a vida do Tiradentes, bem fictícia, bem mentirosa, por sinal. Mas, enfim, a partir do que aconteceu com Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Ele é parte da história brasileira. E a história que é contada para nós também é fictícia. Mas enfim, é contada e é colocado. Essa foto, por exemplo, você tem do Tiradentes de barba, né? É quase um Jesus Cristo. Porque quiseram realmente fazer uma ligação, né? A nação precisava de um herói. Perdoe os mineiros, né, que possam endeusar a Tiradentes. Mas a verdade é que Tiradentes não foi tão herói como se pensava. Mas, se você vai a Vila Rica, né, que foi a cidade escolhida para o sepultamento dos restos mortais de Tiradentes, muito provavelmente ele ainda vai estar lá. Aqui na América Latina, nós temos um movimento muito antigo chamado bolivarianismo. É toda uma história em cima de homens, de Simão, Bolívia e outros mais, né, que foram heróis para a América Latina. E os países de língua espanhola consideram muito mais isso. Nós, no Brasil, não consideramos muito a pessoa de Simão Bolívar ou de Solano Lopes e outros que, para países como Bolívia, Venezuela, Paraguai, tem uma extensão de herói tremendo esses homens. E talvez você lembre que o Hugo Chávez, né, o falecido Chávez, falava muito sobre isso e incentivava o povo a essa revolução. E parece-me que essas revoluções, elas podem seguir sem os seus revolucionários. Lia também um artigo onde dizia assim, não me lembro aonde, mas quando eu estava vendo sobre esse artigo aqui dessa pastora, falando sobre que é possível o cristianismo sem Cristo, uma outra pessoa dizendo assim: olha, você pode ser tudo que você quiser, você pode ser budista e você pode ser cristão, você pode ser maçom e ser cristão, você pode ser muçulmano e ser... não pode, tá? Muçulmano não pode. Pode ser muçulmano e cristão porque eles não aceitam isso. E nem cristão e muçulmano. Mas enfim, o budismo não necessita de Buda para continuar. Até o próprio catolicismo romano, me permitam dizer, não precisa de Jesus para continuar. Porque é fundamentado em cima de Maria e não de Jesus. Apesar de ser cristianismo. As chamadas testemunhas de
Jeová não precisam de Jesus para continuar. O mormonismo também não. Mas o cristianismo evangélico sem Jesus não existe. Aquilo que eu sou, aquilo que eu vivo, é impossível sem Jesus. Ele morreu por mim. E ele ressuscitou por mim. A minha salvação, a sua salvação, o seu destino eterno está intrinsecamente relacionado com o que aconteceu na cruz e naquele túmulo que está vazio lá em Jerusalém. Você entendeu? Há um túmulo vazio em Jerusalém. E é por causa desse túmulo vazio em Jerusalém que você está sentado aqui hoje. Porque se aquele túmulo não estivesse vazio, se não é verdade que ele está vazio, também não é verdade que alguém ocupa a direita de Deus. E se isso não é verdade, a sua fé, a minha fé, não vale para nada. Toda a bondade que você venha fazer não serve para nada. Todo o trabalho, todo o suor do seu rosto não serve para nada. Todo o seu esforço em ser bom não vale absolutamente nada. A sua moral, a sua ética é lixo se Jesus Cristo não ressuscitou dos mortos. A sua religião é lixo se Jesus não ressuscitou dos mortos. Lucas capítulo 24, versos de 1 a 12. Eu pediria a gentileza de alguém ler. Também Mateus capítulo 28, versos 1 ao 6. Outro texto. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, pois um anjo do Senhor descera do céu, e chegando-se removera a pedra e estava sentado sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E temeram dele tremeram os guardas, e ficaram como mortos. Mas o anjo disse às mulheres: não temais vós, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Não está aqui, porque ressurgiu, como ele disse. Vinde, vede o lugar onde jazia. Jesus advertiu que os seus discípulos o que iria acontecer. Isso é necessário, vocês têm que entender isso. O Filho do Homem vai ser morto e ele vai ser crucificado. Ele vai ser sepultado, mas ele, ao terceiro dia, vai levantar.
Quando as mulheres foram se lamentar no sepulcro onde Jesus estava, o anjo estava lá e disse assim: porque vocês estão procurando quem está vivo entre os mortos? Ele não está aqui, olhem. Entrem e vejam o que ele não está aqui. Quando elas contaram a história dos discípulos, eles não acreditaram. Pedro correu até o sepulcro e ficou maravilhado sem saber o que realmente havia acontecido. Agora perceba uma coisa interessante. No capítulo 27 de Mateus, no verso 62 em diante, diz assim: no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e dirigiram-se a Pilatos e disseram-lhe: Senhor, lembramos-nos de que aquele embusteiro, enquanto estava vivo, disse: depois de 3 dias eu vou ressuscitar. E ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com sentinelas, com segurança, até o 3º dia, para não suceder que, vindo os seus discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será o último embuste pior do que o primeiro. Então disse Pilatos: vocês têm aí a escolta, façam como quiser. Ide guardar o sepulcro, como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda no sepulcro, selando a pedra e deixando ali uma escolta. Deus é tão tremendo que era necessário que os fariseus, que os religiosos lembrassem desse detalhe. Os discípulos não lembraram desse detalhe. Os que estavam a caminho a Emaús não lembraram do detalhe que Jesus havia dito: ao 3º dia eu levantarei dos mortos. Mas graças a Deus que os religiosos lembraram. E eles procuraram Pilatos e disseram assim: olha, Senhor, nós lembramos que o tal Jesus, quando ainda vivo, prometeu que no 3º dia ele era levantado dos mortos. Então, para que isso não aconteça e que o prejuízo seja ainda maior, que o embuste seja maior, a mentira seja maior, então coloca uma escolta lá para guardar pelo menos até o 3º dia. E Pilatos fala: vocês têm os guardas e fazem o que vocês quiserem. E foi feito assim. Foi feito assim. Vire a página. No verso 11 diz: indo elas, do capítulo 28, indo ela, eis que uns guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho, com os anciãos deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que eles dissessem: vieram de noite os seus discípulos e roubaram enquanto estavam dormindo. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós vamos persuadi-lo e vos poremos em segurança. Eles receberam o dinheiro, contaram essa história, como foram instruídos, e essa versão se divulgou entre os judeus, e muitos passaram a acreditar assim. Creia-me que a grande ocupação do inferno com relação ao cristianismo não é o quantos milagres vocês vão ver, ou quantos milagres aconteçam. A grande ocupação é dizer que Jesus Cristo não ressuscitou dos mortos. É tentar deter o nome de Jesus. É dizer que ele não existiu, e se ele existiu, ele morreu, mas não ressuscitou. E como essa pastora, que Deus dela tenha misericórdia, dona dele, há muitos dentro da igreja vivendo uma vida muito mais infeliz do que qualquer infeliz que não conhece a Cristo. Desgraçadamente vivendo uma religiosidade onde as suas vidas não são transformadas, as suas casas não são transformadas, o poder do Evangelho Santo não desce na sua vida, não trabalha no seu caráter, não restaura o seu caráter. Sabe por quê? Não é porque o Evangelho não tenha poder, é porque o poder da ressurreição de Cristo ainda não desceu a esse coração. E está vivendo exatamente como qualquer um viveria. Eu não sou igual aos outros. E você sabe por que eu não sou igual aos outros? Porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, que é o texto que nós estamos lendo, o apóstolo Paulo diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos nós.
Você faz PhD, HD, MPB, MBA, você pode fazer o que você quiser. Se você não entende que Jesus Cristo morreu e ressuscitou por você, você é o mais infeliz de todos os homens. Se você ganhar muito dinheiro e não crer no poder da ressurreição de Jesus Cristo, você é o mais infeliz de todos os homens. Se você tiver uma longevidade de vida, viver até uns 100 e tantos anos, e não crer que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E um detalhe, o apóstolo Paulo deixa claro, nós vamos ver no texto, ele não trata a ressurreição de Jesus como hipotética. Ele trata a ressurreição de Jesus como ela é, um fato. E o que é um fato? Um fato, eu escrevi aqui para não esquecer os detalhes. Um fato é um acontecimento verídico, incontestável, absolutamente imutável e inegociável. Fato. O apóstolo Paulo diz, vamos lá no texto, no verso 20, porém, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E Ele é a primícia daqueles que dormem. Você crê que você vai ressuscitar dentre os mortos? Você crê que os que já dormiram no Senhor, os nossos amados que já dormiram no Senhor, e nós também, o texto diz, dormiram no Senhor. Porque quem está dormindo, a qualquer momento pode acordar. Isso porque Jesus Cristo é a primícia dentre os que dormem. Sabe por que você pode crer naquele milagre que você tem orado, desesperadamente orando por esse milagre? Porque Jesus está vivo. Porque você não ora a um defunto. Você ora a alguém que está vivo. E como foi ministrado semana passada, no sábado, encerramento da reunião da nossa semana de oração, as nossas orações são levadas em salvos diante desse Senhor que está vivo. A Bíblia diz que os anjos, coletores, da oração, pega a oração e leva diante de Deus com incenso. E eles não levam diante do defunto, eles levam diante de quem está vivo. Jesus está vivo. Aleluia. Às vezes nós estamos tão preocupados com as coisas que estão acontecendo, que esquecemos que tudo está no controle daquele que está vivo. E está sentado no trono de glória. Que o seu rosto brilha como o sol, que os seus pés são como latão reluzente, que Ele traz nos seus olhos chamas como de fogo, que a sua boca ao abrir é como uma espada afiada, que Ele está vestido de vestes de linho, de justiça. E sabe, aquela injustiça que você pensa que não, poxa, eu estou passando por essa. Se você é do Cordeiro, a justiça brevemente chegará sobre você. Porque Ele está vivo. Somente porque Cristo se levantou dos mortos, eu também vou me levantar. O texto nos diz que todo o caos que nós contemplamos da humanidade veio por meio de um homem. Veio por causa da queda de Adão. A palavra no capítulo 15, verso 20 ao 22, diz assim: visto que a morte veio por meio de um só, por meio daquele que veio depois, virá também a ressurreição dos mortos. A morte veio por meio de Adão, a ressurreição veio por meio de Jesus Cristo. Assim, pois,
como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados por meio de Jesus Cristo. Onde está fundamentada a sua fé? Naquilo que os seus olhos veem? No momento? Ou nós fundamentamos a nossa fé em Jesus, na certeza que Ele está vivo? O conselho: vamos abaixo do CNPJ dessa comunidade, vamos cada um para as nossas casas, para vivermos completamente alienados, porque não há razão nenhuma de estarmos aqui sem Jesus. Você que é casado, se separe do seu cônjuge e se prostitua bastante. Você que é jovem, acabe-se no pecado. Se Jesus não ressuscitou dos mortos, se Ele não está vivo, não há nenhuma razão para sermos éticos, para sermos morais, para sermos fiéis, para sermos leais. Sabe por que você percebe o mundo se desmoronando no pecado? Porque para esse mundo sem Deus, Jesus não está vivo. Não há razão de ter família. Quando você vê a Constituição do sistema de hoje dizendo que não tem razão de ter dia de pai, não tem razão de ter dia de mãe, não é isso que eles querem mudar? É porque sem Jesus realmente não tem razão nenhuma de nada dessas coisas. Não tem razão de você dar o seu nome a uma mulher e depois aos seus filhos. Não tem razão de você esperar uma criança nascer, porque você é dona de si, do seu corpo você pode matar a qualquer momento. Essa é a ideologia sem Cristo. Agora, o que é mais gritante é que eu li para vocês um artigo que falava a respeito de uma igreja, de uma pregadora, dizendo que Cristo não é a razão pela qual ela vive. E cada dia mais nós veremos isso. E é necessário que firmemos os nossos passos naquilo que está escrito e não nos demovamos de forma alguma daquilo que está escrito. Não me interessa o que as pessoas digam, o que as pessoas pensem ou sintam. Interessa o que está escrito na palavra. E o apóstolo disse que vai chegar um momento em que nós seremos transformados à imagem daquele que morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos. Pense nisso. E quando você vê manifestações, mesmo que seja por um rapaz tão tourinho como é o Neymar Júnior, colocando 100% de Jesus, glorifique a Deus, porque Jesus é 100%. Assim como aquele rapaz do Salvo na Vara, que falou para o repórter assim: olha, você pode não acreditar, mas Jesus mandou, foi Deus que disse para mim, aumenta o sarrafo para 6 metros e 3. E o pessoal falou: foi Deus que falou comigo. E o francês não pulou porque Deus não falou com ele. Porque ele não conhece a Deus. Aleluia, Jesus. Porque Deus fala com aqueles que são seus filhos. Deus fala com os seus, Deus fala com você. Aleluia, Jesus.
Porque Jesus está vivo. Amém, Senhor. Você pode ficar de pé? Glória. Ressuscitou, ressuscitou.